Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre heredograma ou árvore genealógica. Para facilitar a visualização e análise da transmissão de características de uma geração para outra e podermos estimar o fenótipo, o genótipo de cada indivíduo, foram criados heredogramas ou árvores genealógicas. Os heredogramas são representações que ilustram o grau de parentesco entre os organismos, ou seja, o parentesco entre pai e filhos, entre avós e netos, né, para entender esse processo genético. Então, a gente faz a árvore ou o heredograma para entender por que determinada característica ou determinada doença ela acontece naquela família, ou no animal, ou na espécie. A gente vai tentar, né, fazer os cruzamentos entre parênteses para poder entender se realmente aquilo que apareceu no indivíduo está relacionado à sua genética, ou seja, a herança da sua família, ou como a gente diz, né, é hereditário. Como também em quais indivíduos pode ser observada estas características. Por isso que o heredograma ele é muito importante. Porque quando fazemos esse mapeamento lá familiar, o genético do indivíduo, nós vamos analisar e compreender o porquê aquele indivíduo tem aquela determinada características. Os heredogramas apresentam alguns símbolos para indicar algumas variáveis, ou seja, o que a gente quer estudar ou que vocês querem entender o que acontece, né, com aquele indivíduo, porque ele é albino, porque ele tem aquela determinada características, porque ele tem vitiligo, um exemplo, né? Então, aquela pessoa vai fazer o mapeamento e entender o que aconteceu com ele, porque ele tem aquelas características, porque ele herdou, ou como ela apareceu, se foi herança da família ou não, possíveis durante os estudos da transmissão da informação genética. Nesta aula, iremos aprender como construir um heredograma. Construir um heredograma, ele consiste em representar usando símbolos, ou seja, as relações parentais entre esses indivíduos. Para fins didáticos, usamos símbolos. Como exemplo, o indivíduo do sexo masculino, eles são representados por quadrado, e os indivíduos de sexo feminino, eles são representados por círculo. O casamento, no sentido biológico, tá? Estamos falando aqui no sentido biológico, ou seja, no sentido de procriação, entre um homem e uma mulher. Pode ser casado ou não, mas para entender a árvore da família, a gente diz um casal. Quando a gente diz casal, a gente entende casados, né? Ou casal. Eles vão usar um traço na horizontal, ou seja, desta forma aqui, ó, um traço na horizontal. Os filhos de um casamento são representados por traços verticais. Então, o indivíduo masculino é representado pelo quadrado, o sexo feminino pelo círculo. Se eles são casais, eles são ligados por traços horizontais e seus filhos são ligados por traços verticais, que é esse traço aqui. Se é menino, usa o filho quadrado. Se for meninas, usa o círculo redondo, certo? Então, se o indivíduo que queremos estudar para determinada características, ele não pode ser neutro, ele precisa ter um destaque para a gente poder entender quem é ele. Então, para entendermos quem é ele, geralmente ele vem pintado com uma cor, ou vem na cor cinza ou na cor preta. Na maioria das vezes, vem a cor preta. Ou também ele pode vir todo riscadinho. Por quê? Porque precisamos entender
qual é o indivíduo, né? E vamos analisar suas características. Além dos símbolos que estudamos anteriormente, para que o heredograma ele seja montado, existem algumas regras que precisam ser obedecidas. A primeira é que cada casal, o homem ele deve vir, né, ou ser colocado à esquerda e a mulher à direita. Como neste exemplo aqui, ó, o homem à esquerda, a mulher à direita. Os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Então, os filhos, né, ó, a menina, o menino, a menina, a menina e o menino. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Cada geração que se sucede é indicada por algarismo romano. Então, primeira geração, que são os pais, segunda geração, que são os filhos, terceira geração, que são os netos. Primeiro, segundo e terceiro em algarismo romano em relação às gerações. E dentro de cada geração, os indivíduos, eles são indicados em algarismo arábicos, da esquerda para a direita, certo? Então, cada geração, primeira geração, os pais, primeiro, segundo, segunda geração, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, terceira geração, primeiro neto, segundo neto, terceiro neto, quarto neto, quinto neto, sexto neto, oitavo neto e nono, oitavo neto nesse caso. Então, entenda, além dos símbolos, nós teremos que organizar sempre da esquerda para a direita. O pai vem primeiro, depois a mãe. Em seguida, na segunda geração, vem os filhos, também por ordem de nascimento, primeiro até o último, assim também como os netos. No entanto, cada geração representamos por algarismo romano e depois, cada descendente de cada geração, nós vamos numerando ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a quantidade que houver. Seguindo estas sequências, tanto dos símbolos como destas regras, não tem como errar e entender o heredograma, né? Até então, porque estamos na etapa simples do heredograma. Depois, cada caso aí vai criando mais novos símbolos para cada tipo de doenças ou situações genéticas. Vamos treinar, pessoal? Qual o símbolo que representa o sexo masculino, o homem, o pai ou o filho? O quadrado ou o círculo? Quem respondeu quadrado, muito bem. Agora ficou mais fácil, né? Porque o símbolo que vai representar o sexo feminino, a mulher, a mãe ou a filha, é o círculo. Os traços que representam os pais. Qual é este traço? Ele é o horizontal ou é o vertical? Quem respondeu vertical errou, porque o traço ele é horizontal aqui. E qual o traço que representa os filhos? É o vertical ou horizontal? É o traço vertical, certo? Qual algarismo representa as gerações que se sucedem, ou seja, os pais, os filhos, os netos, os bisnetos? É o algarismo romano ou o algarismo arábico? Quem respondeu arábico errou, porque o algarismo ele é romano. A cada geração nós vamos numerando. Ou seja, geração dos pais, 1 em algarismo romano. Geração dos filhos, 2 em algarismo romano. Geração lá dos netos, 3 no algarismo romano. E assim vai sucessivamente. E os indivíduos de cada geração? Qual algarismo usamos para numerá-los? Romano ou arábico? Quem respondeu arábico acertou, porque o romano ele vai numerar as gerações
e os arábicos, os indivíduos de cada geração. Ou seja, na geração 1, que é a geração paterna, nós temos dois indivíduos, o pai e a mãe. E lembre-se, todos esses processos ele ocorre da esquerda para a direita. Então, a gente coloca lá, algarismo romano, 1, coloca o símbolo do pai, o símbolo da mãe, liga ele na horizontal, desce o vertical, né? Numeramos primeiro o pai, segundo a mãe, depois colocamos 2 e colocamos os símbolos dos filhos de acordo com o nascimento. Neste caso aqui, quem nasceu foi a filha primeiro, depois veio o filho. Por isso que botamos aqui, ó, 1, o filho, depois 2, né? Primeira filha, depois o filho. Tá certo? Então, vamos lá revisar? Sabemos que o heredograma ele é formado por traços e símbolos, e ele também é utilizado os algarismos romanos e o algarismo arábico, e dentre deles, né, dentre todas essas informações, ela sempre ocorre da esquerda para a direita. Primeiro vem quem? O pai, depois a mãe. Numeramos a geração romana de 1. Depois usamos a numeração arábica, pai 1, mãe 2, mas foram, ou seja, o total de 2 indivíduos. Na segunda geração, também numeramos com o algarismo romano. E por ordem de nascimento, primeiro quem nasceu foi a filha, segundo o filho. E também numeramos aqui, ó, com o algarismo arábico, 1 e 2, total de 2 indivíduos. Outra informação importante que foi dado lá no começo da aula foi sobre o indivíduo que eu quero estudar característica, eu destaco ele. Quem é o indivíduo destacado aqui? O pai. O pai é um indivíduo destacado, então é ele que eu quero estudar característica. Deste cruzamento aqui entre este pai e esta mãe, quem foi o filho que herdou a característica do pai? Quem herdou foi a menina, né? O primeiro filho deles foi uma menina e ela herdou a característica do pai. Então, o heredograma, ele já vai nos dando, em tese, algumas informações, tá? Por quê? Porque a maioria dos heredogramas não vem o nome pai, mãe, filho e filha, não. Vem apenas os símbolos, os traços, o algarismo romano e o algarismo arábico. E aí nós vamos identificando cada geração, cada indivíduo que vai apresentando as características que estava lá nos pais, certo? Ou talvez nos avós e assim sucessivamente. Mas ele é o ponto base que nos dá o conhecimento sobre o que a gente quer estudar. Tá certo? Então, alguma dúvida, me procura, faz o exercício, treina um pouquinho, olha lá no livro, que vai dar tudo certo. Beijo e até a próxima.